Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que a ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia a Igreja faz a memória do grande padre São Padre Pio de Pietrelcina, um homem que nasceu na Itália em 1887, ali viveu, ali também faleceu em 1968, filho de São Francisco de Assis por carisma, viveu como sacerdote franciscano capuchinho. Teve a graça de unir-se a Nosso Senhor, inclusive pelos méritos de receber impresso em seu corpo as estigmas da crucificação. Foi um grande evangelizador, empenhado em aliviar o sofrimento de muitas famílias, muito especialmente no hospital que construiu em Giovanni Rotondo, na Itália, e um homem empenhadíssimo de também atender a todos que vinham ao seu confessionário em busca de aconselhamento, em busca do perdão. Um homem que ofereceu a Santa Missa tantíssimas vezes, sempre com empenho, com fervor, com devoção. Pedimos o seu auxílio para que também nós caminhemos sempre mais, buscando a santidade e vivendo na fidelidade à nossa vocação. O Evangelho que acabamos de ouvir relata a parábola do semeador e mostra o mistério da ação de Deus nas almas, nos corações. Este semeador, que saiu a semear, conforme a parábola de Jesus, que é o próprio Cristo, continua ainda hoje a semear e conta com a nossa liberdade, com a nossa correspondência à sua graça. Nas almas encontram-se muitas situações diferentes, como também são diferentes os terrenos da parábola que recebem a semente. Algumas caem à beira do caminho, são comidas pelas aves do céu, perdem-se completamente sem dar fruto. Se trata, pois, daqueles corações endurecidos, aonde o demônio tira a palavra do coração e, por falta de arrependimento dos pecados, por uma vida dura, tornam-se incapazes de receber a visita de Deus. E assim, um coração fechado
é um terreno próprio para o demônio entrar e apropriar-se e tornar infecundo. Pedimos, nesta primeira parte, a graça da humildade para termos um coração pronto, disponível, amoroso, sincero, capaz de receber e penetrar a semente. Outra parte das sementes cai no terreno pedregoso, nasce, cresce um pouco, mas por falta de fertilidade, de fecundidade, de humildade, por assim dizer, tornam-se superficiais e facilmente, diante das tentações, voltam para trás. No momento da prova, porque não baseia a sua vida numa relação com Cristo e às vezes apenas um sentimento passageiro, não conseguem perseverar nos momentos difíceis, nas provas da vida e nas épocas de aridez. Uma outra parte das sementes cai no meio dos espinhos e cresce junto com os espinhos, até o momento em que os espinhos as sufocam. São aqueles que, tendo ouvido a palavra de Deus, deixando-se até iluminar por ela, quase que chegam a dar frutos, mas esquecem de oferecer os sacrifícios e põem no coração às vezes tantas preocupações e ocupações temporais, deixam-se pautar apenas pelos sentidos desta vida e com facilidade não se abrem ao sacrifício, sufocam-se pelas coisas passageiras. Por fim, a semente boa que cai em terra boa e dá muitos frutos. São aqueles que fazem de fato frutificar a semente da graça. Têm eficácia e boa disposição para ouvir, para deixar Deus agir e assim fazer crescer as sementes do Verbo encarnado. Vale lembrar que muitas vezes precisamos começar e recomeçar, sem desanimar. Os frutos às vezes demoram a chegar, mas é preciso esta perseverança. Até porque o cristão não nasce pronto, ele vai se fazendo. Ninguém nasce santo, ninguém é por natureza terra boa 100%. Deus, que nunca nos nega a sua graça, quer que trabalhemos o campo da nossa alma e que nos abramos generosamente à sua ação e saibamos, pela paciência, pela constância, sempre colaborar com Ele. A palavra de Deus recorda que o Senhor nos dará um novo coração e um novo espírito, tirará o coração de pedra e dará um coração de carne. Peçamos hoje, por intercessão de São Padre Pio, a docilidade, para assim deixar o Senhor transformar o nosso coração, a nossa vida, em terra boa e fértil. Deus te abençoe.